Hoje vamos tratar da água quente que eu mencionei na aula passada. Água essa que estaria nas profundezas da superfície terrestre e que, por ocasião do dilúvio, subiu até a superfície e se somou às águas da chuva para inundar a terra. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui e depois volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Eu gostaria de começar esta aula mostrando que a mídia secular tem noticiado, e não é de hoje, sobre essa água nas profundezas da Terra. Veja só, temos aqui uma matéria da revista Veja. Diz o seguinte: a descoberta de um imenso reservatório de água nas profundezas da Terra. Aí, se você olhar para a imagenzinha aqui, está escrito reservatório inusitado, onde estaria o depósito capaz de armazenar até 6 vezes a quantidade de água existente na superfície. Isso mesmo, você não leu errado. Nas profundezas da Terra existe um oceano gigantesco, com uma quantidade que corresponde a 6 vezes o que nós temos na superfície, nos oceanos que nós conhecemos. Incrível, não é? Essa água está localizada entre 410 e 660 quilômetros abaixo da Terra. Agora, a matéria do O Globo. Cientistas encontram oceano escondido a 700 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Entenda, o que é interessante aqui é o que vem logo abaixo desse título. Olha só, pesquisa sugere que parte dessa água pode ter se infiltrado ao longo de bilhões de anos no planeta e emergiu na superfície para formar os oceanos atuais. Por que isso é uma ideia revolucionária? Porque, de acordo com essa tese aqui, as águas dos oceanos que cobrem a Terra, elas seriam originadas nessa água subterrânea, entendeu? Se isso for verdade, então a ideia defendida pelos cientistas evolucionistas de que a água que nós temos no planeta veio do espaço sideral iria automaticamente para o brejo. Vamos continuar. Agora uma matéria da revista Planeta. O título diz: oceano descoberto abaixo da crosta terrestre contém mais água do que na superfície do planeta. Isso eu já mencionei. Alguns acreditam que contém 6 vezes mais água, outros acham que 3 vezes mais. O ponto aqui é que, com certeza, há mais água lá embaixo do que em cima. A matéria diz: um artigo científico intitulado Desidratação derretendo no topo do manto inferior foi publicado em 2014 na revista Science e descreve o achado de um enorme reservatório de água localizado a 640 quilômetros de profundidade em uma rocha nomeada Ring Udita. É importante você prestar atenção agora. A água está lá, mas não está em formato líquido, não. Ela está armazenada nessa rocha chamada Ring Udita. Continuemos. O oceano escondido estaria sob a crosta terrestre e sua reserva de água é armazenada dentro da rocha, no manto, em um estado semelhante a uma esponja. Um quarto estado sem ser líquido, sólido ou gasoso. Ele chama de quarto estado, mas é melhor nós pensarmos como se as moléculas de água estivessem nessa rocha aí. Vamos lá. Há algo muito especial na estrutura cristalina da Ring Udita. Aqui ele falou Ring Udita, mas a gente pode pronunciar Ring Udita também, que lhe permite atrair hidrogênio e reter água. Este mineral pode conter muita água sob as condições do manto profundo, explicou o geofísico Steve Jacobson, na época do lançamento. Agora a revista Exame. Diz a matéria: cientistas descobrem oceano escondido 700 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Novidade impactou a compreensão científica sobre o ciclo da água, a origem dos oceanos
e sua estabilidade ao longo dos bilhões de anos do planeta. Vocês sabem que aqui no canal nós não cremos em nada dessa história de bilhões de anos. Não, para nós isso aí é tudo papo furado. Mas o que queremos destacar aqui é que temos uma ciência de verdade. Agora, por quê? Porque ela vai revelar algo que contribui e muito para explicar o dilúvio bíblico. Continue comigo. A matéria diz: em 2021, a organização National Geographic anunciou que a Terra passaria a contar com 5 oceanos, após o reconhecimento do corpo de água que circunda a Antártida. Por outro lado, o planeta pode ter mais um oceano dentro de suas dimensões. Então, nós iríamos aí para 6 oceanos. Recentemente, os pesquisadores da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, descobriram um vasto oceano oculto a 700 quilômetros abaixo da crosta terrestre. Seguindo aqui para o próximo parágrafo. O reservatório de água está presente em formações rochosas azuis chamadas ringue-ulditas, localizadas no manto terrestre entre a superfície e o núcleo. No entanto, ao contrário de uma imensa piscina subterrânea, a água está aprisionada nas moléculas dos minerais cristalizados. E aí nós temos aqui uma imagem da famosa ringue-uldita. Olha que coisa linda! Quem diria, hein? Que lá nas profundezas da Terra existe uma rocha como essa, bonita, cheia de moléculas de água. Quem diria? Isso aqui é interessante. Olha só. Como o oceano subterrâneo se formou? De acordo com os pesquisadores, essa água subterrânea pode ter emergido e contribuído para a formação dos oceanos na superfície, desafiando a hipótese. Agora que eles descobriram uma nova possibilidade, o resto vira hipótese. Até então, a gente tem que suportar cientistas arrogantes afirmando teorias como se fossem leis. Vamos lá, desafiando a hipótese de que a água teria vindo do espaço através de cometas que atingiram o planeta. Que coisa mais estapafúrdia, não é? Imagine quantos cometas trazendo consigo gelo ou coisa assim teria de atingir o planeta para enchê-lo de água na superfície como nós vemos hoje. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas, sem Deus na vida, sem Cristo no coração, preferem acreditar nessas loucuras, em vez de acreditar em um Deus criador, poderoso, soberano, que fez tudo de forma muito mais lógica. Aqui uma imagem para você visualizar o que estamos dizendo aqui. Na parte de cima temos a superfície e aqui nas profundezas do solo temos a água. Mas é como eu falei para vocês, a água não está em seu formato líquido, não. Ela está na rocha ringue-uldita, presa dentro dessa rocha. Aqui uma outra imagem, querendo dizer que lá no centro do planeta teria água. O curioso é que você percebeu que a mídia secular, jornais, revistas, eles passam aí uma ideia enganosa. Por quê? Porque eles normalmente mostram água líquida lá embaixo. E não foi isso que foi descoberto. Não. A água não está líquida. Ela vai se tornar líquida, e eu vou explicar como, para se somar às águas da chuva e causar, assim, o dilúvio global catastrófico que nós vemos em Gênesis. Aqui mais uma matéria de uma mídia chamada Gazeta Cidades. Inclusive, essa matéria saiu em junho de 2025, é recente, e ela diz: cientistas encontram oceano escondido no interior da Terra. Essa notícia, ela ficou tão popular em determinado momento que várias redes sociais chegaram a publicar a respeito do assunto. Essa aqui, por exemplo, diz: ciência e água pelo mundo. Você sabia que existe mais água no interior da Terra do que em todos os oceanos juntos? E aqui um artigo escrito que fala sobre esse sexto oceano, explica bem a respeito, traz uma imagem interessante, mostrando aqui a superfície, inclusive tem um vulcão aqui, aí mostra abaixo da superfície o manto superior, a zona de transição
onde estaria essa Ring Udita com água dentro, e o manto inferior, porque essa rocha que contém água, ela está ali muito próximo do magma, daquele calor indescritível na direção do centro da Terra. Professor, por que esse diamante aparece aqui e ele está relacionado ao vulcão? Essa história é interessante. O que acontece é o seguinte: numa erupção de um vulcão, foi expelido para fora um diamante contendo em sua composição Ring Udita. Foi assim que essa rocha, esse mineral, foi descoberto. Você acredita? Na composição do diamante. Aí passaram a estudar o mineral, viram que ele também podia armazenar água dentro de si, e as pesquisas foram indo, até chegarem à descoberta de que há um reservatório desse mesmo mineral nessa zona de transição que eu acabei de mostrar para vocês. Sigamos. Imaginando que a água lá nas profundezas esteja em seu formato líquido, então quando ela subiu, seria como a gente vê aqui nessa imagem, a água sendo ejetada para tudo que é lado. De fato, nós cremos que isso aconteceu, mas antes, é claro, a água teve que se descolar da Ring Udita, porque do jeito que ela está lá, não haveria como ela subir em formato sólido e se somar à água da chuva, não é verdade? Então, o que nós temos dentro do planeta? Um oceano supergigante. Não é um oceano normal, é supergigante, porque se temos aí 3 vezes ou 6 vezes mais do que há na superfície, então realmente não dá para chamar de oceano normal isso aí. Encerro com mais esta imagem, mostrando lá no fundo a água que iria subir e se somar às chuvas do dilúvio. Na próxima aula continuaremos tratando desse assunto.